uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. O programa de hoje é uma terceira revelação especial. Ao longo de todo ele vamos tratar de traduções bíblicas e hoje, excepcionalmente, apenas com entrevista. É um assunto muito extenso e que merece uma atenção maior. Vamos falar com o professor Severino Celestino da Silva. Ele é professor da pós-graduação em Ciências das Religiões. Professor, o senhor dá aula de quais disciplinas, professor? Eu leciono judaísmo, cristianismo primitivo, islamismo e espiritismo. Eu, além de professor, sou cientista, sou pesquisador e eu tenho sempre essa preocupação de submeter ao crivo, dizer, pode ser assim? Pode. Então, tudo que eu tenho apresentado nos meus trabalhos tem uma revisão de um professor de hebraico e também de um judeu. Eu, aqui no Brasil, pego uma Bíblia para ler, uma tradução em português. Posso confiar no que eu estou lendo? Olha, Cláudia, eu queria dizer a você que, lamentavelmente, não é confiável. Isso não significa que eu, pessoalmente, seja contra a Bíblia. Pelo contrário, eu trabalho há 42 anos procurando a essência da mensagem bíblica. Eu tenho 22 Bíblias em português e tenho a Bíblia em hebraico, em grego e em latim, que são as fontes básicas. E você encontra diferenças assim marcantes de algumas Bíblias para outras. Conflitantes, inclusive? Conflitantes, inclusive. Você pega o Salmo 19, versículo 8, você vai encontrar uma Bíblia dizendo assim, a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A outra diz, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. A outra diz, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Isso é o mesmo versículo, hein? A outra diz assim, 19, 8. A lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. Outra diz, a lei do Senhor é perfeita, dá a vida. Outra diz, o ensinamento do Senhor é perfeito, devolve a respiração. Isso no mesmo versículo. E você fica com quem? Então você vai no texto... Eu ia perguntar isso. Aí você vai no qual? texto original, no hebraico, está escrito assim, Torat Yavé Temimar Mishbat Nafesh. O que é isso? O ensinamento, que Torá não é lei, a gente costuma... Todo mundo traduz por lei. Mas lei limita, aprisiona. E ensinamento liberta. Então, a palavra correta para Torá é ensinamento divino ou revelação divina, o que é completamente diferente. Aí diz assim, o ensinamento de Deus, de Yavé, e não Senhor, como todo mundo traduz, Senhor é um princípio do grego, tá certo? Nomos, que foi um respeito dos tradutores gregos para respeitarem exatamente o não usar o nome de Deus em vão, que está lá no Êxodo 20. Então, na verdade, a tradução correta diz assim, Torat Yavé Temimar, ou seja, o ensinamento de Deus é perfeito. Mishbat Nefesh vem do verbo shuv, em hebraico, que é voltar. Então, Mishbat é como se fosse uma dinâmica de retorno. E Nafesh ou Nefesh é alma, o espírito. Então, na verdade, você pode entender, eu entendo essa passagem, dizendo assim, que o ensinamento de Deus é perfeito porque promove o retorno do espírito. Como é que o espírito retorna? Reencarnando. E aí quem traduzir assim vai colocar na própria Bíblia um princípio reencarnatório que quase sempre as religiões ocidentais cristãs negam, embora Jesus tenha ensinado. Então, aí é que eu digo a você, isso é só um. Você vê um Salmo 23, por exemplo, que é um salmo belíssimo, todo mundo diz assim, você já deve ter lido esse salmo, eu queria até que você completasse. Quando a gente diz assim, o Senhor é meu pastor... Nada me faltará. Nada me faltará. Na verdade, Davi diz assim, Yavé Roi Lo Erissá, significa, Deus é meu pastor, não me faltará. É Deus quem não me falta. Quando a gente diz nada me faltará, você está dizendo que Deus vai prover você de coisas materiais. E não é isso que Davi está querendo dizer nesse belíssimo salmo, mas que o próprio Deus é o nosso pastor. É uma questão de tradução ou é uma questão de interpretação ou ambos? As duas coisas. As duas coisas. Bom, mas então assim, eu por exemplo, não sei hebraico.
boa parte das pessoas não sabe. Ficamos com alguma tradução específica da Bíblia? Ou vale comprar qualquer Bíblia? O que acontece com a gente? Qual é o nosso caminho? O caminho será o caminho que Jesus nos ensinou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho orientado as pessoas, existe uma tradução em português de uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que foi traduzida por protestantes e católicos. Tem um rodapé muito bom e eles procuraram ser fiéis ao texto original. Em algumas passagens não foram, infelizmente. Mas eu diria que é uma Bíblia que preenche. Primeiro, porque ela é a única, que eu diria em português, que é a Bíblia católica completa. Porque você pega, hoje você tem 3 tipos básicos de Bíblia. A Bíblia judaica, com 24 livros, a Bíblia protestante com 66 e a católica com 73. Então, nesta Bíblia você tem todos os livros, aqueles que são considerados apócrifos pelos protestantes e aqueles que nem os judeus têm. Mas ali na Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia com esse nome, mas já em português, você encontra em qualquer livraria. Dentro desse trabalho que o senhor tem feito de avaliação dessas traduções, no seu entendimento, qual é o maior equívoco ou desvirtuamento que tem sido feito com relação à mensagem original? Dá para apontar que seja mais gritante? Eu diria que todos em português, eles procuram quase sempre esconder o princípio daquilo que o judaísmo chama, o hebraico chama guigul, né, chamote, que é transmigração das almas, que significa para nós reencarnação. E esconder por quê? Porque a maioria, nas suas crenças, acredita numa só existência. Então, embora às vezes contrariando até coisas que eles conhecem, eles procuram não evidenciar. Por que é que ninguém fala que Jesus disse que João Batista era o Elias que tinha que voltar? Está lá em Mateus 11:13, mas ninguém fala isso. Jesus surge lá dizendo, dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. Se quer saber, é ele, o Elias, que devia vir, que Malaquias tinha dito que viria, e Jesus confirma que veio. Não só nessa passagem, como em outras. Mas se você pega o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está lá escrito no original. Vaitse Yahvé Elohim et Adam. E formou Deus o homem. Afar min Hadamá, pó da terra. Adam vem de Adamá. Portanto, não é um homem. É o homem, que aí engloba os dois sexos. Não ser só homem e mulher. Adamá, Adam. Aí diz que Deus soprou nas narinas do Adão, Nefesh, Haim, ou seja, o Neshamat Haim, que é um sopro de vidas, e não um sopro de vida. Todo mundo só traduz um sopro de vida, porque a palavra Haim em hebraico não existe singular. Então nós já fomos criados para múltiplas existências. O Salmo 23, que eu falei recentemente, ele diz assim, certamente, Davi diz assim, certamente bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas. Todo mundo só traduz da minha vida. Então são questões que quando você separa o princípio, eu diria assim, básico e filosófico das religiões ocidentais, porque os judeus ortodoxos, cabalísticos, eles são reencarnacionistas. E o meu professor de hebraico, eu perguntei uma vez a ele, por que eles não divulgavam, deixavam só nós espíritas, que somos mais acirrados no sentido de que a verdade seja exposta, mesmo porque a reencarnação, eu costumo dizer até para os meus alunos, pastores lá do nosso curso, que não é uma questão de crença. Se você acreditar, muito bem, se não acreditar, vai reencarnar do mesmo jeito. Então é uma questão simplesmente de misericórdia divina. E o meu professor disse uma frase tão interessante, ele disse assim, Celestino, o que está na Torá a gente não discute. E o Guigu Neshamot, ou seja, a reencarnação está na Torá. Então se é determinação divina, por que discutir? É vivenciar, é aceitar sem discutir. Mas a maioria quer defender uma só existência, uma salvação sem esforço, uma coisa mais gratuita, com todo respeito. Porque eu gostaria muito, eu pessoalmente, gostaria muito de acreditar que eu estaria salvo, porque eu não ia fazer mais nada, eu ia para casa me balançar, sem fazer absolutamente nada. Porque até mesmo aqueles que defendem a reencarnação pela fé e a graça, baseados em Paulo de Tarso, se esquece que Paulo caminhou, dormiu em cavernas, sofreu, trabalhou em toda aquela Ásia Menor para divulgar a mensagem cristã. Se ele já tivesse salvo, ele não precisaria desse esforço, que ele já estava
né? Já tinha conseguido o intento dele. Então eu acho que nós não podemos entender esse princípio reencarnacionista sem ser realmente, como a doutrina espírita ensina, a misericórdia divina. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec disse que a primeira palavra do verbo divino é amor, segundo a reencarnação. E eu concordo plenamente com isso. E está na Bíblia. E não sou eu que estou descobrindo, não. Todo mundo, quem tiver um pouquinho mais de estudo com uma certa profundidade, vai entender e vai descobrir isso, sem dificuldade. Diabo e demônio. Bom, primeiro, a tradução está correta? Está fiel? Quando veio o helenismo, a civilização grega, aí surgiu a figura do chamado demônio, que é uma palavra grega, daimon. E daimon não tem essa conotação. Daimon é gênio. Sócrates dizia assim, eu não faço determinadas coisas que o meu daimon não deixa. E um gênio bom. Quer dizer, para Sócrates, o daimon dele era um conselheiro. Era do bem. Então, na verdade, a igreja, aí é que entra a influência greco-romana no Ocidente. E eu digo sempre, quando eu falo com pastores, padres, pessoas de outras religiões, eu digo assim, todos nós somos vítimas do crivo grego-romano no Ocidente. Porque pegamos Jesus, desnaturalizamos ele. Jesus nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu. Nós que fizemos, desnaturalizamos, transformamos Jesus num cristão, na mensagem dele, fizemos a mensagem pelo mensageiro, transformamos ele num cristão, tornamos-nos antissemitas, ainda criamos o verbo judiar como coisa pejorativa para o povo judeu e esquecemos a verdadeira essência. Por exemplo, daimon, gênio bom. A igreja transformou daimon em demônio, que seria o mal, e anjo em, vamos dizer assim, o daimon bom, que seria o mensageiro de Deus. Mas a palavra anjo no hebraico, malar, é mensageiro, mas não tem no original essa conotação. Se você se lembre, naquela passagem, claro, não sei se você lembra que Abraão está na sua tenda em pleno meio-dia, quando chega 3 anjos. Um para tornar Sara fértil, outro para curá-lo da circuncisão e o terceiro para destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão não conheceu que eram anjos. Por quê? Porque eles se vestiam como nômades do deserto. Eram pessoas comuns, como a gente vê nos centros, pessoas desencarnadas com vestimentas como viviam aqui, não é diferente. Agora, o que é que a igreja fez? Os gregos e os romanos criaram os deuses dos Olimpos. Pode ver que o anjo é um jovem, berne, de 17 anos, vestido de branco com asas. Verdadeiro Deus do Olimpo. Quer dizer, o anjo que a igreja criou é um anjo grego e romano e não o anjo original que está lá no hebraico, no judaísmo. O anjo de Abraão, o anjo de Tobias que foi arrumar, e depois de muitos dias é que ele descobriu que ele foi arrumar uma noiva para Tobias e que aquele não era um homem, era um anjo. Por quê? Se vestiam como pessoas comuns, mas a igreja formalizou que o anjo tem que ser aquela figura. E por que asa? Porque naquela época, os médiuns da época, os profetas, viam os espíritos que chegavam e sumiam rapidamente. Se some rapidamente porque voa. Aí puseram asas nos anjos. Quer dizer, tudo conceitos, né? Até mesmo que no judaísmo tem uma tradução que diz que Satã tem o dobro das asas do anjo comum. É um anjo mais potente. Mas tudo isso passa pelo foco do crivo, das tradições, dos mitos e das lendas. Porque Deus, que é misericordioso, justamente justo e bom, jamais criaria uma figura como Satanás para perturbar os seus filhos. Do ponto de vista global, há problemas para a evolução nossa, tantas interpretações reais, já que muitas religiões se apoiam exatamente no texto bíblico, enfim, para a condução dos seus ensinamentos. Enfim, há um problema nisso ou não? É isso mesmo? Eu vejo, claro, que desde que cada um respeite o ponto de vista do outro e que veja que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos caminhando para Deus, a gente pode ser útil, porque a Bíblia, embora sendo muitas passagens mal traduzidas, mas ela ainda tem um código moral excelente que pode ser aproveitado. A gente pode se amar, apesar das nossas diferenças. Porque eu não posso absolutamente condenar alguém porque não vê Deus da minha maneira. O Talmud diz que a Bíblia tem 72 faces. E qual é a face que você pode estar olhando? O Talmud ainda diz assim, os sábios dizem que a Bíblia é uma rocha que quebrada sob o martelo da interpretação dá muitos fragmentos, mas cada fragmento não perde algo da sua essência. Muito obrigada, professor, pela sua entrevista.
O Terceira Revelação Especial de hoje está terminando.